Há tempos atrás eu fiz um vídeo aqui pro YouTube dando 8 dicas de fotografia de celular. Isso foi um vídeo em 2021, se eu não me engano. E hoje em 2025 eu trago novas dicas para vocês e algumas não tão novas, mas que valem ainda serem utilizadas. A primeira dica delas é limpar a lente do celular. Por incrível que pareça, essa é uma das dicas mais importantes. Muitas vezes a gente faz a foto e não sabe por que aquela foto ficou meio borrada, meio estranha, não ficou uma foto nítida como deveria ser. Então, o celular, como vocês sabem, está sempre no nosso bolso, em cima da mesa, a gente pega, é um dos aparelhos que a gente mais utiliza no dia a dia. E é normal que suje a lente, principalmente quando a gente toca nela. Então, quando aquela imagem sai um pouco meio borrada, que a gente fica olhando e não entende por quê, é porque provavelmente tá suja com digitais, com poeira e tudo mais. Então a dica principal é, sim, limpar a lente do celular. A segunda dica é utilizar o modo retrato dos celulares. Hoje em dia os celulares, quase todos eles, já vêm com essa função de opção de retrato. Esse retrato foi desenvolvido, foi feita essa opção para que pudesse imitar o efeito que as lentes tipo 50mm, 1.8, 85, 1.8 fazem, que é o quê? Deixar o fundo, o background, desfocado, com aquele bokeh, com aquele efeito, muitas vezes, umas bolinhas de luzes e tudo mais. Mas basicamente a ideia é desfocar. E o retrato, o nome já diz, retrato, é para fazer fotos de pessoas. Então a utilização desse modo é muito legal, ele é muito bom, porque às vezes até a gente fica se perguntando, nossa, como é que aquele cara fez, ou como é que aquele fotógrafo fez aquela foto e ficou daquele jeito? Na maioria das vezes pode ter sido utilizado o modo retrato, que deixa o fundo desfocado. O mais legal de que alguns aparelhos, depois que tu fez a foto, às vezes tu percebe que ficou muito desfocado, e tu não quer aquele efeito demais, então é possível tu ajustar ele. Ou seja, se utilizar o modo retrato de forma correta, tuas fotos vão para outro nível. Aproveitando então o modo retrato, eu vou para a terceira dica, que no vídeo passado eu tinha dito para não usar, que é o zoom, utilizar o zoom do celular. Antigamente a qualidade não era muito boa, então quando a gente utilizava o zoom, acontecia o quê? Perdia a qualidade. Mas nos dias de hoje, os telefones, o sensor do celular está muito mais avançado. Então isso permite que tu tenha uma qualidade boa. E a utilização do zoom é bacana, é legal, porque tu tem uma perspectiva diferente de quando a gente fotografa no modo normal, por exemplo, 28mm. O zoom dá uma perspectiva diferente. Tu foca muito mais em algum detalhe. E isso também faz com que tua foto fique diferente. É lógico que a gente não pode exagerar no uso do zoom. Não dá para colocar o máximo. Então a minha dica é que tu fique ali trabalhando então em 2 vezes de zoom, 3 vezes de zoom ou até 5 vezes de zoom, que é o que o iPhone 16 Pro tem. Continuando então, aproveitando o modo retrato, o zoom, a quarta dica então é utilizar a grande angular. A lente grande angular ela é fantástica, principalmente para fotografia de arquitetura, fotografia interna e também de paisagem. É lógico que tu não precisa fotografar no modo grande angular todos os momentos, mas é importante a gente saber quando pode usar, porque a utilização dessas ferramentas como o zoom e a grande angular na foto correta, no frame correto, fica muito legal. Saber então utilizar no momento certo a grande angular dá uma diferença enorme nas tuas fotos. Eu uso bastante dentro de lugares, então, quando eu quero mostrar algo que tipo tem imagem para cima e para baixo, então a grande angular é muito importante para paisagem também e arquitetura, algum prédio ou algo assim. Mas eu mesmo utilizo muito mais para fotografar interiores, porque às vezes eu quero mostrar um pouco mais do ambiente. Mas isso fica a teu critério, utilizar quando tu achar que é melhor. Como eu falei antes, não exagera demais na utilização da grande angular. A quinta dica então é que para tu não erre na hora de fazer o foco. Eu sei que os telefones hoje eles são super bons em fazer o foco automático, tu mira a câmera para um lugar e ele vai lá e foca para ti. Mas para ter certeza que a tua foto vai sair nítida e que vai ter o foco correto, é sempre importante a gente pegar e tocar na tela, tocar lá no objeto principal que a gente quer que fique em destaque. Então pode parecer uma dica boba, mas é muito importante certificar que tá em foco aquele objeto principal que tu tá querendo destacar na tua foto. Com isso, eu também não poderia deixar de falar sobre composição. Eu separei aqui
duas regras da composição que eu utilizo em praticamente todas as minhas fotos. Uma delas é a regra dos terços, que já vem então no celular, que a gente pode habilitar essa opção dentro das configurações da câmera, e a outra é a da centralização. A regra dos terços é bem fácil de utilizar, basta tu posicionar o objeto principal nas intersecções das linhas, e a regra da centralização é centralizar o objeto dentro daquele quadro, daquele frame que tu tá fazendo a foto. Eu tenho certeza que se tu aplicar essas duas regras da composição, tuas fotos vão ficar bem diferentes, vão ficar muito boas. Com isso, é claro, eu não poderia deixar de falar sobre luz. Luz é o que faz a fotografia. Então sempre quando for fotografar uma pessoa e tu tá num lugar interno, procure uma fonte de luz, uma janela, por exemplo. A luz natural deixa tudo muito mais bonito. E claro, quando estiver fotografando do lado de fora, procure momentos, lugares onde tenha mais luminosidade, mais sol. Evita fotografar quando o sol está muito em cima da cabeça da gente, porque senão vai fazer sombra nos olhos. Então quando tu tá numa situação dessas aí, tenta buscar uma sombra ou algo assim. Luz é super importante, seja durante o dia ou durante a noite. Buscar fontes de luzes é o que vai fazer a tua foto ser diferente e bonita. E antes da dica bônus que eu separei para vocês pro final, a última dica seria editar suas fotos. Pode editar suas fotos no próprio celular mesmo. Hoje em dia ali na parte da câmera tem as opções de ajustes de contraste, de luz, sombras, temperatura, tudo mais. Ou utilizar um aplicativo como o Lightroom. O Lightroom é legal porque ele já tem alguns presets embutidos nele, então já dá uma diferença na tua foto quando tu aplica eles. Então é claro que uma edição bem feita vai ajudar a tua foto a ficar ainda melhor. Claro, tenha um pouco de cuidado na hora da edição. Não utilize muita cor, muita saturação, não altere demais as cores. Tente deixar um pouco, assim, mais natural, mas não tão natural. Vocês me entendem? Não deixa simplesmente como a câmera fez a foto. Tenta dar uma identidade. Tenta fazer algum ajuste, principalmente em contraste, mudar um pouquinho a temperatura, deixar a foto um pouquinho mais quente, que seria mais amarelada, ou um pouquinho mais fria, que seria um pouco mais azulada. Isso é muito importante. E lógico, fazer algum corte. Muitas vezes a gente não consegue fazer a foto da forma que a gente gostaria. Vamos lá, tu quis colocar o objeto na regra dos terços e não ficou exatamente como tu gostaria. Na edição, tu consegue fazer isso aí. Tu vai fazer um corte e encaixar direitinho ali a pessoa dentro daquela regra da composição, seja ela na centralização ou na regra dos terços. E para finalizar, eu separei uma dica bônus. Eu acho muito importante quando a gente vai fotografar, a gente experimentar diferentes ângulos. Tá? Isso faz com que a gente crie algo diferente do que as pessoas geralmente estão fazendo. Quando eu disse no início do vídeo utilizar o zoom e utilizar a grande angular, isso já faz uma baita diferença na tua foto. Quando tu compara com simplesmente pegar o celular e deixar ali em 28mm ou 35mm, que é o que tem no celular, e fazer a foto. Então a dica que eu quero passar para vocês é utilizar o zoom, a grande angular e a câmera normal, standard, para fazer a mesma foto. Como que a gente faz isso? Geralmente a gente escolhe um objeto principal que a gente quer fotografar. Eu sempre começo com uma foto simples, normal, mostrando o objeto, seja a pessoa, seja um prédio, seja uma paisagem. Depois eu utilizo o zoom. A utilização do zoom para mim é focar em algum detalhe, em algo mais específico daquele objeto, dando uma visão diferente daquela primeira foto, porque a primeira foto mostrou meio que o todo. E aí quando dá o zoom em determinado detalhe, dá uma riqueza diferente naquela foto. E depois é explorar o grande angular. O grande angular, muitas vezes, não necessariamente tem que usar ele para mostrar um ambiente inteiro ou uma paisagem, como eu falei antes. É possível utilizar grande angular para dar também destaque. Assim como o zoom dá destaque, a grande angular também dá. Porém, vai mudar um pouco da proporção daquela imagem, daquele objeto principal. E o que acontece? Quando tu faz essa aproximação, existe uma distorção. O que isso também não é ruim. Distorcer uma imagem também é bom. É uma forma, daqui a pouco, de expressão. É uma forma que tu tá enxergando aquele objeto. Então, a dica bônus que eu falei é a junção de usar a lente standard, zoom e grande angular. E no caso do modo retrato, seria muito mais para o retrato mesmo. Bom, pessoal, espero que tenham gostado dessas novas dicas aqui em 2025 que eu separei para vocês. Tenho certeza, se tu utilizar elas, as tuas fotos vão ficar
totalmente diferentes, vão ficar muito melhores, muito mais chamativas, e as pessoas que olharem elas vão dizer que tem algo diferente aqui nelas, beleza? Se tiverem qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo para vocês com certeza. Até o próximo vídeo, falou!